turminha! Davi Dias falando, e neste vídeo a gente vai ver as empresas de tecnologia que faziam coisas completamente diferentes no passado. E olha que tem umas aqui que são bizarras, mas eu prometo que tudo que eu falar aqui vai ser verdade. Vai ser agora, depois da vinheta. Muitas das empresas que eu vou falar aqui no vídeo de hoje já são centenárias, então a gente consegue imaginar que essas empresas estavam em outro mercado, afinal de contas, há 100 anos atrás não havia tecnologia e a informática era algo completamente diferente. E a sacada é que essas empresas conseguiram sobreviver tanto tempo porque elas conseguiram se adaptar ao redor dos anos. Não foi o que aconteceu, por exemplo, com a Kodak, com a Blockbuster, que acabaram sendo engolidas pelo próprio mercado com o tempo. Então, vamos à nossa lista. Mas antes, você já curtiu esse vídeo? Cara, se você não curtiu esse vídeo, o seu YouTube vai ser invadido e vai virar um site de venda de gado tipo o canal do Boi. Agora, se você não é inscrito ainda, então amigo, você tá ferrado. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, você vai receber a maldição Nintendo e tudo que você comer vai ter gosto de macarrão instantâneo pelo resto da vida. Então, já sabe, protege o seu paladar, se inscreve agora, clica no sininho e curte esse vídeo agora para proteger o seu computador e o seu paladar agora. Já clica no sininho para você ser sempre notificado dos nossos vídeos e de novos conteúdos, legal? E a primeira empresa que eu quero trazer aqui é a HP. Hoje todo mundo conhece a HP pelos seus notebooks, computadores, servidores e pelas famigeradas impressoras que costumam ter vida própria, né? Eu estou cansado, chefe. Mas, bem antes disso, na longínqua era de 1939, a HP estava desenvolvendo um oscilador de áudio e um dos seus clientes era ninguém menos do que a Walt Disney. E esse oscilador, ele foi usado para produzir o filme Fantasia. Assim como a maioria das empresas que começaram nessa época lá no Vale do Silício, a HP também nasceu numa garagem. E olha só que legal, você sabia que o nome da HP são as iniciais dos sobrenomes dos seus fundadores? Bill Hewlett e David Packard. HP é Hewlett Packard. Legal, bem louco. Tá legal, eu sei. Osciladores ainda são eletrônicos, então até tem a ver com tecnologia. Portanto, vamos procurar falar de outras empresas Com passado ainda mais negro. E se eu falar que tinha uma empresa que fazia baralhos? Dá para imaginar? E é uma empresa famosa ainda. Consegue imaginar quem seja? A gente está falando de ninguém menos do que a Nintendo. Sim, meus amigos, muito antes da Nintendo virar a casa do Mario, ela era a casa do baralho. Na verdade, não eram bem baralhos, eram cartas Hanafuda. Hanafuda é um baralho japonês de 48 cartas, geralmente feitas de cartão. Suas cartas são menores que as do baralho francês, medindo 5,4 por 3,2 centímetros. O baralho é dividido em 12 naipes de 4 casas, detalhadas de paisagens japonesas com uma flor nativa de cada naipe. Cartas Hanafuda, até onde eu aprendi nas minhas pesquisas, é um tipo de baralho muito comum no Japão. A ideia do jogo é formar combinações especiais entre as cartas, tipo cartas de janeiro a dezembro ou todas as cartas de março. Inclusive no próprio site da Nintendo há um tutorial sobre como jogar cartas Hanafuda, com todas as instruções para o caso de você querer aprender a jogar. Tá bem. Não era um eletrônico, mas a Nintendo estava vendendo jogos. Então a gente até pode falar que ela estava dentro do mercado dela, só de uma forma um pouco excêntrica. Então, vamos para uma lista ainda mais bizarra de empresas que faziam coisas mais malucas no passado. E eu quero que você adivinhe o que a Nokia, ela mesmo, a Nokia, fazia no passado. Opção 1, orelhões. Opção 2, papel higiênico. Opção 3, batatas fritas. Mas o que eram orelhões?
Bem, se você tem menos de 20 anos, você é obrigado a explicar. Orelhão era tipo de um telefone fixo que ficava nas vias públicas, praças e coisas do tipo, onde as pessoas pagavam para fazer ligações porque elas não tinham telefone em casa. E alguns tinham até fila de pessoas para fazer ligações. Mas se você tem uma empresa que não nasceu ontem e está focado no seu negócio desde o início, então é claro que você se preocupa com o seu ambiente de TI e com a segurança dos seus servidores, não é? Você deve ter backup para manter todos os seus dados protegidos, deve ter no break, tudo certinho, mas eu pergunto para você, e se você não perceber que uma das suas fontes queimaram e você perder a seguinte e o seu servidor parar? Quanto tempo a sua empresa vai ficar parada até você procurar um produto, encontrar o produto, fazer a cotação do produto, negociar o preço, pedir autorização para o departamento de compra, esperar pelo frete para entrega? Já pensou nesse pesadelo? E é por isso que eu sempre falo aqui do Server Protection, que é o serviço de garantia extra da InforPro Servidores. Aqui na InforPro, a gente resolve esse problema para você não cair no pesadelo de ter os seus servidores parados por problemas de hardware e peças defeituosas. O Server Protection é o serviço da InforPro onde a gente monitora todo o hardware, todas as peças dos seus servidores, não importa a idade, não importa a marca, tá tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, debaixo do mesmo contrato, do mesmo suporte, dos mesmos profissionais, uma pessoa focada que conhece a tua empresa e que conhece o teu negócio. Você vai ligar na InforPro e vai sempre falar com o mesmo profissional, com o mesmo nível de atendimento. Não tem aquela história de pega um servidor dessa marca, liga para o suporte dessa marca. Pega o servidor da outra marca, liga para o suporte da outra marca. Ah, mas aqui tem suporte, aqui não tem. Aqui só tem garantia, ali só tem suporte, mas não tem garantia. Esse cara tá falando daqui, o outro atendente tá falando lá da Índia. Uma bagunça. É máquina que nem tem suporte, é máquina que tá fora da garantia. Então não tem nada disso. No Server Protection tá tudo debaixo do mesmo contrato, com o mesmo nível de qualidade de suporte. E daí, qualquer peça que possa dar problema, mesmo que seja o servidor inteiro, você vai acionar esse suporte e a gente vai mandar uma peça ou um equipamento inteiro novo para continuar mantendo o seu negócio, para ele não ficar parado da forma mais rápida possível. Legal, né? Esse é o Server Protection. Se você achou interessante, clica aqui no QR Code, a gente vai atender e vai apresentar melhor o serviço para você. Bacana? Server Protection vai ajudar a sua empresa a ir para o próximo nível. Server Protection da InforPro, a história aqui é outra. Mas voltando, ganhou uma estrelinha na testa quem falou a opção número 2. Isso mesmo! Antes de entrar no mercado de celulares indestrutíveis, a Nokia fabricava papel higiênico. Olhando a empresa hoje, essa opção parece impensável para um começo de negócio, que é muito destoante. Mas, no início da companhia, lá por 1862, a Nokia foi a pioneira na produção de papel celulose. Daí, no meio do século XX, durante o seu processo de expansão, ela firmou parcerias com outras empresas de vários setores diferentes e uma delas especializada em cabeamento ou cabos de comunicação. E foi só então que ela foi se interessando e entrando no mercado de comunicações. Até que no início dos anos 80, a Nokia lançou o seu primeiro telefone móvel para carros. Veja só, lá no início dos anos 80, a Nokia começou a ser pioneira na telefonia móvel, mesmo que para veículos. E o resto é história. E por falar em história, a Samsung tem uma história tão maluca quanto a da Nokia nos seus primórdios. Todo mundo conhece a Samsung hoje, principalmente pelas suas televisões, celulares e vários outros eletrônicos muito legais, e até os fãs da Apple lembram muito dela quando adoram ficar acusando a Samsung de sempre copiar o que o iPhone faz. Mas o passado da Samsung era bem diferente. Nos primeiros anos da companhia, por volta da década de 30, a Samsung surgiu vendendo peixe desidratado. Dá para acreditar num negócio desse? Isso mesmo, a Samsung era um armazém, um mercadinho onde vendia frutas, peixe desidratado e outras coisas. Aí,
No final da Segunda Guerra, ela começou a expandir os seus negócios e passou a vender tecidos, que naquela época ela já era um grande destaque e se tornou a maior fábrica de tecidos da Coreia. Mas foi só na década de 70 que ela começou a se expandir para o mercado de eletrônicos e aí ela fez a primeira televisão e o primeiro ar-condicionado. Quem diria, né? Os bisavós coreanos lá do passado iam até a loja da Samsung comprar peixinho para almoço. Maluquice, né? Mas pra gente fechar com chave de ouro, não podia ser outra. Ela, que sempre bate cartão em todas as nossas listas bizarras que a gente faz aqui. Nossa queridinha, o mascote do InfoPro Show, a Sony! Olha ela aí de novo. Estou cansado, jefe. Ai, nossa! E como sempre, a Sony traz as melhores histórias aqui, as mais bizarras. A Sony surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, então ela é uma empresa mais nova do que a maioria daquelas que a gente falou que já eram centenárias. E ela surgiu no mercado com o nome, presta atenção no nome, Instituto de Pesquisa e Telecomunicações de Tóquio. Bem, e o que uma empresa chamada Instituto de Pesquisa e Telecomunicações de Tóquio poderia inventar para começar sua carreira no mercado? Isso! Mas que p*** é essa? Uma panela de arroz de pau! Não, cara, não! E eu não acredito em você. Eu não acredito. Ai, ô Jesus, Instituto de Pesquisa faz uma panela de arroz de pau! Se você achou maluco, calma que ainda fica pior a história. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. A Sony, na época Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Tóquio, resolveu criar este produto para aproveitar a instalação das primeiras redes elétricas de Tóquio que estavam começando a surgir naquela época. Porém, o início de tudo, a rede elétrica, ainda oscilava muito, então o arroz nunca dava certo. Uma hora ele queimava, outra hora ele mal ficava cozido. Horrível, horrível, horrível. E a panela acabou sendo um fracasso porque não conseguia fazer um arroz bacana por causa das oscilações elétricas de Tóquio. Ou seja, não bastando o primeiro produto da Sony ser um tanto esquisito para o mercado dela, ainda flopou feio no mercado e ela só conseguiu certa relevância depois de 10 anos, quando ela criou o seu primeiro rádio de bolso. Depois disso, a empresa começou a focar somente em música, tecnologia, foi expandindo e o resto é história. Hoje, a Sony é essa empresa super simpática que bate cartão no InfoPro Show pra gente dar risada das histórias bizarras desses caras. E esse foi o InfoPro Show dessa semana. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que chegou até aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!